Glória a Deus, com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Venho diante de vós dizer que Jesus, ele tem a salvação, a libertação, a instituição, a restauração de todas as áreas das nossas vidas, rodando nossa fé em ação, amém? O Senhor Jesus fala aqui hoje, nesse momento, no Salmo 66, que diz assim: louvai a Deus com brados de júbilo, todas as terras, cantai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus quão terrível és tu nas tuas obras. Pela grandeza do teu poder se submeterão a ti os teus inimigos. Toda a terra te adorará e te cantará louvores. Eles cantarão o teu nome. Vinde e vede, as obras de Deus é terrível nos seus feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca, passaram o rio, o pé dali, nos alegrarmos nele. Ele domina eternamente pelo teu poder. Os seus olhos estão sobre as nações, não se exaltem os rebeldes. Bendizei, povos, ao nosso Deus, e fazei ouvir a voz do seu louvor. Ao que sustenta com vida a nossa alma, e não consente que resvalem os nossos pés. Pois tu, ó Deus, nos provaste, e tu nos afinaste, como se afina a prata. Tu os meteste na rede, afligiste os nossos ombros. Fizeste com que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças. Passamos pelo fogo, pela água, mas trouxeste a um lugar de abundância. Entrarei à tua casa com holocaustos. Pagar-te-ei os meus votos, que haviam pronunciado os meus lábios, e disseram a minha boca, quando eu estava na angústia. Oferecerei-te-ei holocaustos de animais nécios, com adorante fumo de carneiros. Oferecerei novilhos como cabritos. Vinde e ouvi, todos os que temeis a Deus, e eu contarei que Ele tem feito a minha alma. A Ele clamei com a minha boca, e ele foi exaltado pela minha língua. Se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Mas, na verdade, Deus me ouviu, atendeu a minha voz na minha oração. Bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. Amém? O Senhor Jesus, Ele quer que a gente esteja com os ouvidos atentos à voz dEle, e que nós possamos pedir discernimento da sua palavra, para compreender o que Ele está querendo falar conosco com essa palavra. E aqui ele diz assim, quando ele, no versículo 1 diz: louvai a Deus com brados de júbilo, todas as terras, todos nós, seres humanos, estamos nessa terra, temos vida, estamos andando, estamos respirando, estamos fazendo nossas coisas, nós temos que glorificar e exaltar o nome do Senhor, para estar andando e fazendo as coisas conforme a gente faz. E aqui ele diz assim: cantai a glória do seu nome, glória ao seu louvor. Nós temos que glorificar e exaltar o nome do Senhor todo o tempo, independente da situação, porque a gente está vivo, a gente está andando, a gente está trabalhando, a gente está fazendo, está realizando as coisas. E nada nos falta, né? Estamos sempre com tudo em nossas casas. Dizei a Deus quão terrível és tu nas tuas obras, né? Quando ele diz assim, aqui, as nossas obras, vou repetir aqui de novo, dizem Deus, quão terrível és as tuas obras, pela grandeza do teu poder, submerão a ti os teus inimigos. Os nossos inimigos estão diante do Senhor. O Senhor está contemplando
quem se levanta contra nós e contra ele mesmo, né? Ele conhece o deitar, o levantar, conhece o pensamento, a atitude, o caráter, o querer de vitória de todo mundo. Eu falo isso direto aqui nas lives e vou continuar falando, que o Senhor ele conhece a cada um. Então nós não julguemos uns aos outros, mas nós temos que orar por cada um, né? E o Senhor ele contemplará e vai fazer o que deve ser feito na vida de cada um, seja quem for. Toda a terra te adorará e te cantará louvores. Eles cantarão o teu nome. Nós temos que glorificar e cantar o nome do Senhor todo o tempo. Todo o tempo. Vinde e vede as obras de Deus. É terrível nos teus feitos para com os filhos dos homens. Muitos têm maldade no coração. Muitos fazem o que bem entendem. E Deus está contemplando todas as coisas. Pois quando ele fala assim, vinde e vedes as obras de Deus, a gente tem que ver o que Deus faz nas nossas vidas. Ao poder e autoridade que Ele tem de transformar o ser humano, né? Nós podemos explicar, nós podemos ensinar, nós podemos mostrar a palavra, nos ensinar o caminho de Deus, né? Através da palavra, como eu estou fazendo aqui, lendo para todo mundo ouvir. Né? Mas quem vai mudar você, quem vai transformar você, quem vai fazer é você e Deus, né? E nem tem o poder para isso, mas o Espírito Santo de Deus tem. Então ele tem e sabe as obras que ele tem na tua vida para fazer, e basta você querer. E terríveis são os seus feitos para com os filhos dos homens, porque Deus, ele também tem o jeito de trabalhar e corrigir a gente, né? E ele sabe. Por isso que eu falo, o coração do homem, a atitude, Deus conhece. Ele sabe quem tem o coração quebrantado, o coração contrito, o coração verdadeiro e honesto. E aquele que não tem, Deus conhece. Então, ai daquele que mexe com Deus vivo e com aquele que dá a palavra. Não, onde dorme confia no homem, onde dorme que toca no jeito de Deus, na minha oração de Jesus. Então a gente não deve falar mal de ninguém. Somente orar pelo aquilo que está vendo ou ouvindo. Amém? Outra alguma pessoa. Por isso que eu falo, né? Abre mesmo o seu entendimento e o teu discernimento, seus ouvidos pela palavra do Senhor. Conhecereis a verdade vos libertará. Né? Aí aqui diz, converteu o mar em toda seca, passaram o rio a pé, ali nos alegramos nele. Nós, né, vemos, né, que o Senhor ele nos faz passar por qualquer situação e Ele no controle. Ele está sempre no controle. E Ele domina eternamente pelo seu poder. Os seus olhos estão sobre as nações. Não se exaltem os rebeldes. Pessoas rebeldes contra a palavra de Deus, fazendo as coisas conforme quer o seu coração, sem se preocupar como Deus vai agir na situação. Né? Então, por isso, quando Deus pagou, deu um show, né? Não ficar, não. O diabo veio para matar, roubar e destruir uma família. Ele deu para dar vida, vida e abundância. Só que se a gente não obedecer a palavra de acordo, não tem como a gente ter, né? Nada. Então, obedecei o Senhor naquilo que Ele falar contigo. E Ele vai fazer. Porque Ele não deixa faltar nada. Ele cuida de todas as coisas, Ele cura, Ele liberta, Ele restitui e Ele restaura. Né? E a vida da abundância é na obediência da palavra. Né? Então, muitas vezes assim, tipo, hoje em dia nós temos como é que eu posso dizer, a gente tem, né, o dízimo, da oferta, tem agora o tal de Pix, mas, infelizmente, a gente tem que entender que, tipo assim, a nação cresceu, evoluiu as coisas. Mas a Deus fala para dar o dízimo e a oferta. Os 10%, né, Marcos? Vocês 10 falam sobre 10%. Né? Depois eu vou procurar onde está escrito, mas tem uma passagem que fala que a gente pode dar além, né? Se a gente sentir no coração de dar algo a mais, maior, a gente tem como dar. Só que nós temos que obedecer conforme o nosso coração e a nossa vontade, né? Porque antigamente as pessoas davam os animais, né? Virgens, tudo, né? Matavam, né? Davam, né?
Tanto que a moedinha, a viúva deu a moedinha. Ninguém sabe o valor daquelas 2 moedinhas. Enquanto muita gente tem muitas outras coisas que dava de sobra. Né? E Deus gostou mais do que a viúva deu do que aqueles que deram além. Né? Então nós temos que saber o que a gente tem no nosso coração. Né? A gente não pode criticar, porque ensinado dentro das igrejas é essa palavra. Passou disso, se cala e vai orar, se você mesmo não gostar. Mas Deus, Ele tem como tocar e mudar as coisas. Basta nós confiarmos e obedecer o seu mandamento. E a gente não ser rebelde com a palavra. É isso que fala, que a gente não deve ser rebelde contra a palavra de Deus. Bendizei ao povo o nosso Deus e fazei ouvir vós o seu louvor. Deus quer louvar, quer que a gente louve, a gente glorifique, a gente exalte, a gente realmente esteja na presença dEle. Buscai a Deus e as demais coisas serão acrescentadas na tua vida. Né? Eu falo, esse apartamento que eu moro, eu dei meu dízimo, dei oferta lá no passado, dei além daquilo. Né? Como essa passagem que eu estou dizendo, que eu estou procurando, está escrito, que fala para dar a mais. Dei muitas vezes a mais, até Deus me abrir a porta e eu conquistar essa vitória de estar onde eu estou morando, que é meu. Né? Que a gente pode deitar e dizer, é meu, é nosso, né? Que a gente não deve nada a ninguém. Né? Não paga aluguel. Eu oro para quem paga aluguel, eu falo para Deus dar uma vitória de ter sua coisinha própria. Né? Muito bom ter algo seu próprio. E o Senhor Jesus diz aqui, ao que sustenta a vida da nossa alma e consente que resvalem os nossos pés. O Senhor, Ele pega, Ele nos sustenta a nossa alma, a nossa vida, e cuida de nós muito bem cuidados. Ele consente que resvalem os nossos pés. Ele cuida onde a gente vai pisar, onde a gente vai caminhar. Né? Por isso que Deus fala, né? Conhecereis o certo e o errado. Então onde você vai pôr o teu pé? Onde você vai colocar a sua vida? O que você vai fazer dela? Né? Por isso que fala, conhecereis o caminho certo ou o errado. Você vai praticar as coisas certas com Deus. Então, com Deus já está difícil a caminhada, imagina sem Ele. Né? E nós temos que ser gratos ao Senhor, porque Ele cuida dos nossos pés, cuida de toda a nossa vida. Né? Pois Tu, ó Deus, nos provaste, Tu nos afinastes como se afinasse a prata. Nós somos testados por Deus todo o tempo. Ele dá a prova, Ele coloca a prova, tira da prova. Ele põe a situação, tira da situação. Ele faz o que Ele quer conosco. Nós temos que simplesmente ter discernimento. A nossa boca fala que o coração está cheio. Então, às vezes há palavras que podem ferir alguém ou machucar alguém, ou a gente ouvir também coisas que nos machucam. Mas o Senhor Jesus, Ele quer que nós façamos sempre o bem, né? E fazer a vontade dEle sobre todas as coisas, para que o nome dEle seja glorificado, seja honrado. E Ele é fino igual a prata. Então, muitas vezes eu sinto uma dor no meu peito, né? Dor de doença. Às vezes é um tratamento do Senhor, né? Como Ele faz, né? Fez com Moisés, fez com todo mundo, né? Veja Jó. Jó, ele ficou até doente, perdeu tudo. Será que nós teremos a fé de Jó? Nós temos que ter uma fé inabalável. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível mover a mão de Deus. Onde está a tua fé? O tamanho que está, o tamanho de um grão de mostarda, se alguém já viu, ele é miudinho. Mas se ela pede para aumentar, ela aumenta. Deus aumenta a fé, a confiança, a segurança, Deus dá bênção da vitória. Mas Ele nos afina, Ele nos prova com uma prata afinada, fininho. Alguém já viu uma prata sendo preparada, fininha? Então, imagina, Ele nos prova.
Tu nos meteste na rede, afligiste os nossos ombros. Ele faz isso para testar a tua fé, minha fé, a confiança, ver como a gente vai agir, o que a gente vai dizer, como a gente vai se comportar. Fizeste com que os homens cavalgaste sobre nossas cabeças, passamos pelo fogo e pelas águas, mas trouxeste-nos a um lugar de abundância. Se nós soubermos fazer as coisas, agradecer ao Senhor, independente da situação, a gente passa no fogo, passa na tempestade, passa toda a situação, mas sabendo que Deus está conosco no barco. Né? Igual os discípulos estavam no barco, veio as águas, começou a chover, as águas começaram a entrar até dentro do barco. E o tempestade estava forte e Jesus dormindo no barco. E os discípulos ficaram desesperados. Aí ele pegou, acalmou a tempestade, parou com as águas, o Senhor Jesus, e perguntou aos discípulos: aonde está a tua fé? Então a gente tem que saber, porque Deus nos prova em todas as situações, mas Ele também está aqui, ó, vida e abundância, vida, saúde, não falta nada dentro de casa, teu dinheiro, né? É o que eu falo, a gente tem que procurar estar com o dinheiro até com o nome limpo, para que a gente possa comprar as coisas parceladas, né? Comprar as coisinhas, ter um dinheirinho para não só pagar as contas, mas também comprar o que a gente precisa, até se distrair um pouco, todo mundo merece, viajar um pouquinho, se distrair, né? Mas essa abundância, sem exageros, né? Não adianta ter muito e não saber lidar com a situação também, mas saber que Deus está no controle. Entrarei em tua casa com um holocausto, pagar-te-ei os meus votos. Então, quando a gente faz um voto ao Senhor, a gente ora especificamente por uma situação e fala: Senhor, se tu me abençoar nessa situação, mudar essa área da minha vida, eu te dou tanto na tua presença. Que é o voto. E a gente muitas vezes não precisa ser específico no valor. Algumas igrejas nos votos, em alguma campanha específico no algum voto, mas muitas vezes não é necessário. A gente pode fazer por nossa própria vontade, dar um valor que a gente quer dar, né? E daí a gente tem que pagar, porque o voto, quando a gente faz um voto ao Senhor, a gente tem que pagar, para que ele possa se cumprir. Então é o que eu falo, a gente fazendo para Deus, obedecendo a palavra, fazendo na obra, a gente é abençoado. Que haviam pronunciado os meus lábios e disseram a minha boca, quando eu estava na angústia. Quantas vezes a gente se sente angustiado em algumas situações, ou a gente não consegue compreender o que está acontecendo. Nós temos que se ajoelhar e falar: Deus, o que tu queres com essa situação? O que tu quer me ensinar com essa situação? O que o Senhor quer que eu faça nessa situação? Me ensina. E mesmo assim com os lábios, disse, né, a minha boca, quando estava na angústia. A gente tem que perguntar para o Senhor. E confiar em que Deus vai responder. Ele não tarda, ele chega com a resposta no momento certo. No momento oportuno e correto diante, Deus vai fazer. Deus vai responder. Deus vai falar, Deus vai agir, Deus vai fazer o impossível acontecer. Mas para isso nós temos que pegar e confiar. Não podemos deixar de confiar no Senhor. Não podemos deixar de confiar no Senhor Jesus Cristo. Porque nele temos que ter totalmente. Nós temos que confiar no Senhor todo o tempo. Todo tempo nós temos que confiar no Senhor. Sem confiar em Deus, nada podemos fazer. Sem confiar no Pai. E aqui, né? Oferecer-te-ei holocaustos de animais nédios com adorante,
fumo, carneiros, oferecerei novilhos com cabritos. Isso que eles faziam no passado, hoje em dia nós fazemos com que financeiro, é dar o dízimo e oferta com dinheiro, né? Ou comprando algo para a igreja, fazendo alguma coisa dentro da obra, né? Que a gente fala, tem que pagar a água, tem que pagar a luz, tem que pagar, né? A gente escuta na hora da pregação, e essa é a verdade, né? Tudo que a gente cuida da nossa casa, sim, temos que cuidar da casa do Senhor. Vinde, ouvi todos os que o temeis a Deus, e eu contarei o que Ele tem feito em minha alma. Deus, nós vamos glorificar. Nós temos testemunhos, tudo que Deus já realizou na nossa vida. Os livramentos que Ele já nos deu, as vitórias que Ele já nos deu. Tudo isso tem que ser contado para quem ainda não ouviu, para crescer a fé, a confiança, a da bênção da vitória. Né? E a gente exaltar o nome do Senhor. Né? A Ele clamei com a minha boca, e Ele foi exaltado pela minha língua. Se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Nós não temos que ter nada de rancor dentro de nós. Se você está magoado com alguém, peça perdão, libera perdão, para que você não tenha nada dentro de você para impedir o trabalhar de Deus, o agir de Deus. Né? Você tem que ouvir seu mente. Mas, na verdade, Deus me ouviu e atendeu a minha voz e a minha oração. Deus ouve, Ele se inclina para nos ouvir. Bendito sejas Deus, que não rejeitou a minha oração, nem desviou da minha misericórdia. Deus, Ele não se desvia da gente. É mais fácil nós virarmos as costas para o Senhor do que Ele a nós. Mas o Senhor Jesus, Ele está dizendo, continue no meu caminho, não olhar nem para a esquerda, nem para a direita, nem para lugar algum, nem para as consequências da situação que você está vivendo. Olhe somente para Jesus e confia nele, e Ele fará na tua vida. Basta confiar, aumenta a tua fé, a tua confiança, segurança, certeza da bênção da vitória. E Deus vai fazer o impossível na tua vida. Não deixe, porque quando você está na presença do Senhor Jesus, tudo Ele fará a ti. Somente obedeça aquilo que Ele fala no seu coração, na tua vida. E pede para você fazer. É confiar. E que o Senhor Jesus realmente nesse momento possa tocar, mudar todo o quadro, toda diferença seja feita e realizada. Para que o nome do Pai, do Filho e do Espírito de Deus seja feita na tua vida e na minha vida, nas nossas vidas. O Senhor derrame a bênção e a vitória, o livramento, a cura, a salvação e a libertação na tua e na minha casa, todo o tempo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que Deus o abençoe em nome de Jesus.